Muito boa noite. Já me conseguem ouvir? Sim. Isto para mim é curiosidade. Vocês estão a acolher um anfitrião da reunião, não é? Olha que vergonha, meu Deus. Viva a internet. Bem-vindo, anfitrião. Peço imensa desculpa por este transtorno, por este momento. Estou 4 minutos atrasado, mas estou pelo menos a conseguir há 20 minutos entrar, né? Então conseguimos, com a graça de Deus. Vamos dar então início a este momento de partilha, né? De partilha de vida. Acolho a Elaine mais uma vez. Acredito que, na grande maioria, todos nós já tínhamos ouvido o último encontro, não é? A última sessão, mas também sei que a Elaine vai nos atualizar aí um pouquinho, não Uhum, é? Eu vou uhum. só aqui vai tentar continuar a abrir. Pronto, eu acho que vai dar. Acho que vai dar. Se Deus quiser, há de correr bem. Tá bom? Elaine não vai dar pelo PowerPoint, Não mas tem problema. PDF igual. tá Perfeito. bom? Uhum. Pronto, então vamos rezar um pouquinho, pedindo ao Espírito Santo a graça de que Ele nos venha visitar nesta noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Vai, Espírito Santo, vem enche-me, Senhor. Vai, Espírito Santo, vem enche-me, vem sela-me, Senhor. Vai, Espírito Santo, vem enche-me, Senhor. Vai, Espírito Santo, vem enche-me, vem sela-me, Senhor. E nós nos abandonamos a Ti, Espírito Santo, pedindo que nesta hora venhas visitar o nosso coração, venhas conduzir a nossa partilha, a nossa experiência de conhecer cada vez mais aquilo que Tu tens para nós neste caminho para a santidade. Trabalha desde já e ordena os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e vem realizar toda a obra da Tua graça. Vem realizar os Teus desígnios sobre a nossa vida, ensinando-nos a orar, ensinando-nos a contemplar estes Teus mistérios de amor que nos dás a partir dos dons que colocas no nosso coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, também e visita a Elaine, a sua missão, que Tu possas, a partir dela, tocar os nossos corações e conduzir-nos no conhecimento da Tua presença, do conhecimento de nós mesmos, permitindo-nos caminhar rumo à Tua vontade, nesta escola de santidade que nos propões. Confiamo-nos também à Virgem Maria, pedindo que ela interceda sobre a nossa vida, sobre as nossas vocações, sobre este processo lindo que temos vivido e trilhado juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Vamos dar continuidade então ao nosso tema. Vou passar a palavra à Elaine.
Vou tirar aqui o meu áudio e daqui a pouquinho já partilhar aqui o meu ecrã para continuarmos nas suas apresentações. Elaine, força! Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos mais uma vez, né? É muito bom vê-los aqui, ver que estamos aqui em 27 reunidos, né? Num tema bem interessante, numa continuidade daquilo que nós nos propusemos a fazer, que é falar um pouco dessa interface entre a espiritualidade e a saúde emocional, de como nós vivemos isso em nossa vida, e hoje com alguns adendos, assim, eu gostaria de falar um pouco para vocês também a respeito de como trabalhar um pouco esse aspecto da saúde emocional em nós, de maneira, eu diria assim, bastante prática, né, sem muitas firulas, enfim. E um item adicional, conversando com o Paulo e perguntando a ele o que seria importante, né, para uma boa parte que está aqui, que são portugueses, temos também pessoas que estão em outros países e que vão começar a viver aí, graças a Deus, o aspecto do desconfinamento, que tem gerado também impactos emocionais em nós, né, porque, afinal de contas, viramos já um ano, né, nessa situação, e com ela, então, são 2 pontos. Então, nem que nós podemos exagerar na dose para que o medo não tome conta de nós, né, neste momento, e nem também que a gente largue a mão, né, de toda forma, e não... enfim, e saia por aí, né, como a gente diz aqui no Brasil, desabestado, né, saia doidamente por aí, sem tomar os cuidados, porque eu já me vacinei, porque, enfim, estamos frente a uma situação muito nova. Então, aproveito já para dar as boas-vindas, estou vendo aqui as carinhas de quem está por aqui, né, nessa noite, estou vendo aqui que tem gente de um monte de lugar de novo, né, não só de Portugal, mas também da Inglaterra, do Brasil, pessoas aí que eu conheço, e fico muito feliz, mais uma vez, com a presença de vocês. Da mesma maneira que nós fizemos na semana passada, se houverem dúvidas ou colocações, ao final da minha fala, eu deixo livre também para que vocês exponham. Então, a gente vai começar aqui seguindo, Paulo. Eu trouxe aí uma frase inicial aqui, deixa eu só, aqui, do Saramago, né, falando um pouco que é necessário sair da ilha para ver a ilha, né, e nós não nos vemos se não saímos de nós. Como é importante nesse exercício de entender um pouco da saúde mental, o exercício de nós sairmos um pouco de si, olharmos para aquilo que a gente tem feito, realizado, comportado, reagido com os outros, para poder entender um pouco mais de nós. E, às vezes, essa questão de sair da nossa ilha é prestar um pouco mais de atenção naqueles também que estão ao nosso redor, e que são aqueles que vão comunicar um pouco como nós somos ou como nós temos reagido. E um aspecto que a gente tem perdido bastante nesse tempo, eu acho que é essa capacidade de nos percebermos uns aos outros. A gente tem distorcido um pouco as formas de percepção e temos também perdido um pouco as formas de percepção de nós mesmos, né? Seja porque nós estamos vivenciando um estresse contínuo, seja porque nós tivemos perdas de várias naturezas, enfim, uma série de elementos, né, podem estar colaborando para isso. Então, seguindo aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eu queria fazer uma breve retomada de pontos que nós vimos semana passada, para eventualmente alguém que está aqui a primeira vez, eu vi alguns nomes aqui que eu não tinha visto semana passada, então vamos lá. Na nossa última fala, alguns pontos que eu coloquei. Primeiro, que saúde é muito mais do que não ter doença, é ter, na verdade, um equilíbrio daquelas dimensões que nós falamos no nosso social, emocional, laboral, espiritual, e é claro que eu não tenho aqui a ousadia de pensar que isso tudo vai estar equilibrado, porque horas não, mas que a gente possa olhar que, quando um desses elementos não vai bem, né, os outros podem sofrer
por consequência. Então, esse é um ponto importante, né? Existe aquele mito que a gente falou semana passada de falar assim, a ciência e a espiritualidade, a psicologia e a espiritualidade não conversam, o que também, na verdade, é uma mentira, porque hoje a gente percebe que quanto mais a pessoa tem uma espiritualidade consigo, mais facilidade ela tem, então, de enfrentar as adversidades que ela tem na vida, né? Então, e de achismos que eram conduzidos muitas vezes, ou seja, não tinha um aparato científico, não havia um estudo científico sobre isso, dizendo que uma pessoa que era religiosa demais tem problemas. Então, assim, que ela tem uma visão errada da vida, e aí, né, a gente percebe que isso foi uma coisa que caiu por terra ao longo do tempo, né? E o que vai envolver esse bem-estar psicológico que a gente falava, então, semana passada? Uma satisfação com a vida, e aí a gente fala muito do aspecto do sentido da vida, que a logoterapia fala muito bem, um homem que requer um sentido para a sua vida, que não fala deste homem que está preso a um passado, mas sim a um homem que precisa olhar o seu presente e pensar no seu futuro, naquilo que ele pode estar contribuindo para si e para o outro, né? Então, envolve também os afetos positivos, a sua moral elevada, a felicidade, enfim, e essa integração da coisa toda. Então, falamos da importância da espiritualidade no enfrentamento das doenças, sejam elas físicas ou emocionais, e nos aspectos positivos e negativos. Então, o enfrentamento positivo, o coping positivo, quando eu uso, né, também da espiritualidade como fortalecimento para o enfrentamento das doenças, e o negativo, por exemplo, quando eu olha, eu sou pecador, eu sou indigno, esta doença que eu vivo é algo que eu estou sofrendo como uma culpa neste processo, então eu fiz algo errado, então estou sendo punido, então muitas vezes é essa balança. Mas no equilíbrio das coisas todas, a gente entende que há muito mais benefício no uso da espiritualidade, ou seja, na vivência de espiritualidade, no enfrentamento das doenças, do que malefícios. E aí, seguindo em frente, nessa pequena revisão, só para a gente se encaixar aqui, né, eu falava um pouco que essa coisa do sentido da vida nos faz ter uma ligação muito estreita com a espiritualidade, porque eu falava também semana passada acerca da transcendência. Quanto é importante ter em tudo que a gente vive um aspecto que vai além só dessa coisa, dessa vida terrena que nós temos aqui. Se a gente entender que nem tudo é tão racional e nem tudo é 1 mais 1 é igual a 2, né? Nós temos algo que vai no além aí, nesse momento. E aí, seguindo um pouco com a nossa temática, eu já falei aqui para vocês, então, desse enfrentamento positivo e negativo, né? Ou seja, como eu lido, como eu manejo situações e como eu me adapto a elas. E faço aquele lembrete que nós tínhamos falado também, do quanto nós sermos tirados dos nossos ambientes de convívio nos fez, efetivamente sofrer, né, muito mais pelas incertezas, mas por nós termos sido tirados dos grupos que, querendo ou não, nos dão força nesse tempo. E até um complemento disso tudo, e aí já partindo para a parte nova, então, do nosso conteúdo, quando nós falamos em saúde emocional, é muito mais fácil, na verdade, eu quebrar o meu dedo, visitar um ortopedista, engessar o meu dedo, né, e tê-lo curado, digamos assim, do que, muitas vezes, encarar aquilo que eu tenho de forma emocional, né? Então, quando eu quebro o dedo, quebrou, né? Quebrou, eu vou lá, engesso, e passou um tempo, isso se resolve. Encarar as nossas almas, como diz Jung, é extremamente complexo. Principalmente quando eu sou uma pessoa que tem espiritualidade, como eu falava agora há pouco. Por que eu ajo assim? Por que eu estou desta forma? Por que eu estou depressivo? Por que eu sou ansioso? Por que o meu casamento não vai bem? Por que eu sou grosseiro com o outro? Por que eu falo dessa maneira tão inadequada? Então,
esse autoencontro, né, esse encontro conosco mesmo, com as nossas sombras, como o Jung dizia também, ele é bastante complexo e ele nos faz, às vezes, entrar, né, nesse sofrimento ainda maior quando a gente pensa assim, puxa, eu preciso dar um passo daqui para frente e fazer alguma coisa diferente, encarar psicoterapia, encarar psiquiatria ou coisas do tipo, né? Então, seguindo aqui, e até agora tudo tranquilo? Sim? Deixa eu ver aqui quem está por cá. Deixa eu ver se tem os Eu não, dedinhos aqui. Tudo bem. Uhum. não ouço, eu só ouço, não vejo. Deixa eu só ver aqui, eu só não compreendi. Deixa eu só ver aqui. Eu só ouço, não vejo. Ah, muito possivelmente aqui embaixo da sua tela, do lado esquerdo, Sim. tem um microfone e depois tem uma telinha. Se você clicar ali numa câmerazinha, ele vai desbloquear o vídeo, possivelmente. Eu acho. Não, eu estou a ouvir bem neste momento, mas não ouço nada. Não vê? Ah, que estranho. Não vejo, não vejo. Não vê a tela ligada? Estou na rádio. Está na rádio. Pronto, mas olha, nós Já vamos cá vi um bocadinho, mas agora não vejo. Estou aqui a mexer. Não quero mexer muito, senão. Vamos fazer assim, faz-te conta que estamos na rádio, pode ser? É isso, Depois- tal e qual, está a acontecer. Porque depois vai ficar disponível esta gravação. Tá bom? Pois, eu também já tenho outra para ver. Pronto, então fica assim. A senhora vai baixar o microfone, vamos deixar só a Elaine falar, tá bom? Sim, E depois o meu está alto. Pode ser? Está alto. Não, não é por estar alto. Normalmente nós Eu não falo. Sim, os sim, microfones sim. em silêncio, Está bom? bem, está bem, está E a bem. Elaine fala até ao fim. No fim, Está depois bem, está bem. nós vamos, Tá bem. nós vamos procurar, tá bom? Está bem. Pronto. Até logo. Bom, pronto aqui. Sigamos, então. Falando uma coisa importante a vocês, que está bastante relacionada ao enfrentamento dos nossos adoecimentos, sejam eles físicos ou emocionais, e o primeiro ponto que a gente percebe é qual é a dificuldade que eu tenho para confrontar o problema, como eu disse há pouco. E especialmente em alguns pontos que eu vou destacar hoje, que tem a ver aqui com o buscar a psicoterapia, que vamos falar mais hoje, a rever o seu estilo de vida e a se dispor a mudanças, e a rever as suas emoções e relações. Então, seguindo mais aqui em frente, podemos passar mais uma tela, Paulo? Maravilha. Uma primeira proposta que eu faço a você, né? Imagine aí que você tenha que fazer agora uma faxina, uma limpeza e tenha pontos na sua saúde emocional que você precise rever. Se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar, ou se você quiser aí pensar rapidamente, pense em um ou dois aspectos que impactam diretamente a sua saúde emocional que você gostaria de trabalhar. Exemplo, olha, eu sou, sei lá, sou muito pessimista ao ver as coisas. Eu preciso me comunicar de maneira mais assertiva com as pessoas, mais direta, porque tenho tido problemas de relacionamento. Eu preciso me esforçar para sair da inércia, eu preciso começar a me movimentar, né, a tomar atitudes mais rápidas. Eu precisaria ser menos agitado, desacelerar um pouco mais na minha forma de ser. Consegue imaginar algo que você precisaria trabalhar hoje? E aí envolva na faxina também mental algumas outras coisas, né? Que hábitos eu preciso abandonar? Que virtudes eu precisaria adquirir? Né? Então, pensamentos aqui para que você possa se colocar como uma proposta desta mudança. E seguindo aqui, um pouco mais à frente, um aspecto que colabora muito com o nosso adoecimento emocional é algo que nós chamamos da falta de flexibilidade cognitiva. Uai, Elaine, o que é isso? Né? O que é essa tal flexibilidade cognitiva?
seria uma forma de nós conseguirmos ver as situações de maneira... É como se a gente falasse num elástico, né? Ah, por acaso eu tenho aqui, né? Uma pessoa rígida, ela não consegue fazer isto aqui. Então, se eu tenho que mudar, ela tem pensamentos tão enrijecidos que para que ela mude, ela vai sofrer. Então, se eu quiser apertar esse copo d'água aqui, ele não se move, ele é vidro. Então, ele não é flexível. Para que eu tenha um conceito de flexibilidade cognitiva aplicado na minha vida, eu preciso exercitar novos modos de fazer a mesma coisa. E aí nós temos um primeiro ponto que pode ter colaborado com a nossa, eu falo que a nossa saúde mental ir um pouco abaixo esse tempo. Tudo aquilo que era alternativo para nós, ou seja, as nossas possibilidades, nos foi tirado de uma maneira muito rápida. De repente falaram para você, vá para casa, fique lá, se proteja. Se 15 dias, né? 15 dias, 30 dias, 50 dias, 1 ano. Nesse 1 ano, a gente já saiu de casa, voltou para casa, abriu loja, fechou loja, perdemos pessoas, né? Então, tudo isso que a gente foi vivendo, se eu já tinha pouca flexibilidade cognitiva, talvez isso tenha me enrijecido um pouco mais para algumas pessoas. Outras pessoas tiveram uma capacidade de adaptação mais rápida. Então, esse é um dos primeiros pontos quando a gente pensa nesse conceito. E depois, né? Quais são as visões que eu tenho ao meu respeito, ao respeito do outro, ao respeito do futuro? Primeiro, a respeito de mim. Eu me vejo sempre uma pessoa inadequada, incorreta, incapaz, limitada? Este é um ponto. Eu vejo o outro como ameaçador, uma pessoa difícil de lidar, alguém com quem eu não queira proximidade. Eu sempre vejo problemas na situação e no ambiente. E eu tenho uma visão de futuro mais pessimista ou mais positiva. Tudo isso colabora efetivamente com a nossa saúde mental, melhor ou pior, né? Então, ou seja, quando eu tenho tentativas mais adaptativas de ver as situações, quando eu tenho essa capacidade de me recolocar, de me reajustar ao ambiente, as coisas se tornam um pouco mais fáceis também. E a possibilidade de adoecimento, ela diminui, porque eu não me fecho às possibilidades. Sim? Agora, pergunta, é tranquilo esse conceito que eu passei para vocês agora? Sim? Mais ou menos? Sim? Estou vendo aqui uns dedinhos. Tá. Ok. Por que eu falo isso? Por exemplo, uma pessoa que tem um viés mais depressivo, um pensamento mais depressivo, a tendência dela olhar o futuro é sempre mais pessimista. Sempre mais pessimista. Se você, por exemplo, começa a trabalhar essa pessoa em terapia, ela vai ter mais dificuldade de ver que ela vai conseguir melhorar. É como se a gente dissesse que ela, às vezes a gente fala que faz uso de óculos, né, escuros, e que mesmo que você mostre para ela um dia claro, ela não consegue perceber isso. Tá? E aí a gente vai trabalhando o quê? Essa flexibilidade cognitiva com a pessoa, para que ela possa ter visões diferenciadas de tempo, né? E um exemplo claro de uma baixa flexibilidade cognitiva, tem uma tirinha do Snoopy, né? Que ele falava assim, né? Bom, minha vida virou um tédio, né? É tudo sempre a mesma coisa, todo santo dia. Eu preciso de uma mudança. E aí ele resolveu a vida dele. O Snoopy só mudou de lado da casa. Né? Então, nem sempre essa mudança desta forma vai nos ajudar. Né? A gente precisa, às vezes, se propor a mudanças um pouco mais radicais, digamos assim, e aí eu diria que fica mais difícil, né, padre? É quando a gente tem que propor, às vezes, abdicar de forma de coisas mais difíceis na nossa vida, que não simplesmente mudar o lado da casinha, é que a gente começa a ter algumas dificuldades. Então, descendo aqui um pouco mais no próximo slide,
Então, olha que interessante. Flexibilidade cognitiva, enquanto conceito, é a habilidade para nós nos ajustarmos de maneira apropriada, ajustarmos o nosso comportamento de acordo com uma mudança ambiental. É a capacidade que a gente tem de rever a situação e mudar. E aí eu pergunto para vocês, quantas coisas nesse ano nós mudamos? Quantas coisas no último ano nós tivemos que adaptar? E quanto estas mudanças custaram para nós? Né? Hoje, uma pessoa me perguntou para mim assim, mais cedo, Elaine, como você está? Eu falei assim, bom, eu estou bem, né, do ponto de vista físico, digamos assim, mais ou menos, não muito, hoje eu senti algumas coisas estranhas, assim, estou trabalhando, mas estou aqui em casa, e estou já um pouco enjoada, né, de ficar aqui, da vida desse jeito, eu e todo mundo, né, alguns dias mais, outros dias menos, então a gente começa a inventar formas também, né, de nos adaptarmos a esse momento, a essa mudança ambiental, mas é claro que essa mudança toda teve um custo para nós, né, um custo extremamente alto, e que agora a gente vai começar a lidar com os custos também da volta das coisas, especialmente quando eu falo aos portugueses, né? Então, não é anormal, por exemplo, até aqui no Brasil, e já vi outros pacientes também que moram em outras partes do mundo, dizerem que quando saem, por exemplo, as compras, às vezes sentem um desconforto muito grande. E começam a ter sinais e sintomas relacionados à ansiedade. Então, às vezes, ficam com o coração palpitando um pouco mais, suando um pouco mais, querendo voltar logo para casa, né? Isso é um sintoma clássico de medo e até de um desconforto, né? Por isso que nós pensamos o quanto isso tem impactado a nós nesse tempo. E aí, uma coisa que nesta próxima figura eu trouxe, que é muito importante nós cuidarmos do jardim da nossa mente. Ou seja, aquilo que a gente rega, cresce. Se você planta uma planta aí no seu canteiro, na sua casa, e você cuida dela, ela cresce. Agora, se eu rego sentimentos como a tristeza, a ira, o rancor, o desentendimento e outras coisas do tipo, elas vão crescer em mim? Sim, vão. E aí a gente começa a fazer as primeiras podas no nosso comportamento, nas nossas atitudes mentais e, vamos dizer assim, das pessoas com as quais a gente se relaciona. Quer um exemplo? Você está morto de raiva porque alguém lhe fez alguma coisa, né? Eis então que vem alguém, então que vai ser o seu regador, chega em você e fala o seguinte, que absurdo, né, o que fizeram contigo, foi errado mesmo, e você já está com raiva. A tendência, quando a pessoa vai falando isso para você, qual é? A sua raiva aumenta. E às vezes a gente está cercado de pessoas que conseguem, eu falo assim, despertar em nós o nosso pior, sabe? Ao invés da pessoa ouvir, talvez porque aquela hora você não precisa que ninguém te desperte mais a raiva, você já tem, né? Então, que talvez só te ouça, mas que não aumente a sua fúria. Ou nós mesmos sermos os nossos guardiões e falar assim, não, peraí. Ou dizer para a pessoa, olha, eu já estou com tanta raiva, eu nem queria falar sobre isso agora. Né? Então, essa vigilância, ela é importante que nós a tenhamos também, porque ela vai nos ajudar efetivamente a melhorar a nossa qualidade de vida, que a gente falou tanto lá na semana passada. O que é ter qualidade de vida? Às vezes é selecionar um pouco daquilo que a gente ouve, é selecionar um pouco daquilo que a gente consome. Então, do que nós consumimos nas séries, nas novelas, nas TVs, e, enfim, nas coisas que a gente lê e muito mais. Da contrapartida, se eu rego os meus pensamentos com coisas boas, com sinais de alegria, de confiança, de gratidão, de bondade, de ações para com o outro, de espiritualidade, consecutivamente, eu trabalho em mim um estado emocional mais positivo. Né? Então, eu contribuo também
né? Por isso que a gente fala assim, às vezes é mais difícil conviver num ambiente onde todas as pessoas reclamam. Porque daqui a pouco você passa a reclamar e isso se torna um hábito. Eu falava na rádio Canção Nova ontem, aqui no Brasil, sobre a formação de hábitos. E essencialmente, hábito é aquilo que a gente faz rotineiramente, continuamente. E se eu reclamo continuamente, logo, isso também se torna um hábito na minha vida. Então, seguindo aqui em frente, um cuidado que nós precisamos fazer, se nós queremos garantir a nossa saúde mental, na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos de distorções cognitivas as formas torcidas de ver o mundo, né? São formas que são erradas de você perceber a situação. Por exemplo, existe uma tendência que nós temos, algumas pessoas mais e outras menos, chamada de tendência tudo ou nada, 8 ou 80, ou de pensamento dicotômico. Como funciona isso? Ou você é perfeito, ou você não vale nada. Ou você dá conta de fazer todo o serviço da sua casa, ou você é um encostado, é um preguiçoso. Então, às vezes a gente tem formas de ver a vida que são dessa maneira, elas são 8 ou 80. Eu falo que quando isso acontece, a gente precisa encontrar o 44, né, o meio do caminho. Espera aí, talvez hoje eu não tenha conseguido fazer todo o serviço da casa, e não consegui mesmo. Então, tive outras situações. Ora, eu vou fazer uma parte que deu e depois eu vou fazer a restante. Porque senão eu vou começar a gerar o quê? Sofrimento emocional. Porque eu não consigo, porque eu sou imperfeita, porque não deu, né? Às vezes eu tenho uma outra tendência que está relacionada com o que nós chamamos de catastrofização. Tudo é terrível. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, né? O Paulo entrou 4 minutos depois. Meu Deus, acho que não vai dar certo. Meu Deus, não vai ter transmissão hoje. Não, são 4 minutos. Ah, mas há o respeito pelo público. Ah, mas podem acontecer 1 milhão de problemas no meio do caminho. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter também. Uma outra tendência possível de acontecer é o que nós chamamos de negativismo. É nunca conseguir, e é muito claro como a palavra diz, de nunca conseguir ver o lado negativo lado positivo das coisas. Então, nós precisamos treinar às vezes, como eu falei semana passada. Temos motivos, por exemplo, para agradecer? Temos. Estamos aqui com a internet, reunidos em 30 pessoas nesse momento, compartilhando conhecimento, trocando experiências de vida, como foi semana passada. Isso, para mim, é extremamente positivo. Ah, mas não foi perfeito, poderia ter 100 pessoas? Poderia, mas somos em 30, que bom. Né? Então, treinar um pouco mais. Um outro problema que nós podemos ter na nossa forma de perceber o mundo e as pessoas é chamado de rotulação. Ah, mas essa pessoa que usa, sei lá, o cabelo desse jeito, não sei, ela é meio estranha. E aí todas as pessoas que você teve, às vezes, experiência com uma pessoa que tem um determinado comportamento, você rotula todas as demais, e aí a gente chama de generalização. Todas as pessoas são ruins, todas as pessoas são chatas, todos os ambientes são negativos, e tudo que você vai viver na sua vida é complicado. E essa próxima tendência aqui, que é o famoso e se, é a tendência do ansioso, né? Ela funciona assim. O Paulo entrou 6:04. Mas e se ele não conseguir entrar? E aí você começa a ficar angustiado. E se não der certo? E se acabar a energia? E se a internet falhar? Não sei se alguém aqui tem esse tipo de tendência, mas às vezes as pessoas, na grande maioria, pessoas ansiosas têm isso. Porque é sempre um e se que nunca ou 90% das vezes não acontece. E se? Né? E aí você pensa assim, bom, e se pode acontecer um monte de coisa? Se eu vivo só no e se, que é lá na frente, eu não vivo o momento agora, o momento presente. E esse é um ponto também. E a desconsideração de aspectos positivos, que é não conseguir ver as coisas boas que eu tenho nesse momento e que eu estou experienciando, como eu vim falando até agora. E aí, só para eu dar uma pausa na respiração aqui, até agora, gente, tudo bem, tudo tranquilo.
Como estamos por aí? Estou vendo caras aqui, olhando. Sim, que bom. Muito bem, vamos aqui. Maravilha, vendo aqui quem está por aqui também. Vamos lá. Voltando aqui. Muito bom. Bom, quando nós pensamos na ansiedade, o famoso tema ansiedade, que é muito querido entre nós ultimamente, né? Muito presente entre nós ultimamente. Quais são os sintomas mais comuns que eu tenho quando eu sou ansioso? Primeiro, minha respiração é ofegante. Minha respiração é curta. Eu falo que eu respiro praticamente aqui, né? No Brasil a gente chama que é na goela, né? Ou seja, parece que o seu coração está saindo aqui na garganta. O Padre Toninho já deu risada. Na goela é conhecido, né, Padre? Então aqui, né? Eu falei assim, é o coração que bate quase aqui na garganta. Alguma vez você já teve medo na vida? Medo? Medo de cachorro, medo de inseto, medo de avião, né? Quando você vive o medo, essencialmente o medo é protetivo, né? E o medo, na verdade, faz a gente perceber as situações sempre como ameaçadoras. Eu sempre falo que uma dose saudável de ansiedade é aquela que diz assim, bom, Elaine, hoje você tem um compromisso com a Canção Nova de Portugal. Então, você vai se organizar, o seu tempo, vai colocar as coisas aqui na mesa. Então, eu falo que essa dose de ansiedade é aquilo que me faz preparar por um evento às 18 horas. Né? O que não é bom, e aí é ansioso e a gente chama de patológico ou doentio, eu começar a passar mal só de pensar nas 18 horas. Meu Deus, pode dar tudo errado, a apresentação pode não funcionar, aquelas coisas que eu falei há pouco, né? E aí eu começo a ficar o quê? Mais tensa, eu me sinto com a frequência cardíaca mais acelerada, normalmente vai haver sudorese, né? Eu posso ter algum problema intestinal, então é a famosa das pessoas que dizem, pô, me deu dor de barriga quando eu sabia que eu ia pegar um avião, por exemplo. Né? Algumas pessoas têm muito essa sensação gástrica, né? De dor, enfim, desse mal-estar, né? De alteração da pressão, de tremores, de dor de cabeça, e até de uma necessidade muito grande de comer muito. Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas e comem muito. Só que esse comer na ansiedade, ele pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Agora, qual é um problema da pessoa que vive a ansiedade e vai para um caminho extremo que nós chamamos de transtorno de pânico? Às vezes ela tem todos esses sinais e sintomas e tudo isso é confundido com sintomas cardiológicos, tá? Então você tem esse problema. E aí você vai para o atendimento do hospital. E agora, nessa época, a gente não quer ir para o hospital de forma alguma, né? Nem para ver se eu estou ansioso ou estou tendo pânico. Mas, em geral, as pessoas que têm uma ansiedade de um grau mais adoecido, elas têm tudo isso aqui e têm zero de sintoma cardiológico. Elaine, mas então por que o corpo sente? Lembra que eu falei agora há pouco que a forma como a gente vê a situação como ameaçadora aciona o nosso sistema, a nossa amígdala, e essa amígdala que fica lá dentro do nosso cérebro vai dizer assim, perigo, perigo, perigo. E ela ainda é mais ativada quando eu fico pensando, pode ser que dê errado, pode ser que meu computador quebre, pode ser que o Paulo não chegue, e isso vai aumentando. Tem que ir para a rua. Meu Deus, pode ser perigoso, pode ser que eu encontro com alguém, pode ser um monte de coisa. E quase nada disso aconteceu. Tá? Então, todos esses sinais e sintomas físicos que a ansiedade traz é algo que a gente pode controlar a partir desta forma como a gente vê a situação. E de algumas outras maneiras. Uma delas, eu ia te pedir para colocar no próximo slide, Paulo. Aqui. É fazendo um exercício que a gente chama de respiração. Basicamente, a gente fala que ativando uma respiração mais calma, nós conseguimos baixar o nosso ritmo cardíaco,
baixar essa coisa que está aqui saindo pela boca, essa respiração ofegante, e com isso nos acalmarmos. E aí eu chego num ponto aqui para a gente colocar em prática por um momento. Não sei se algum de vocês que está aqui comigo, às vezes começa a ter dificuldade para rezar, de tanto que a cabeça está agitada. Não sei se acontece isso aqui com alguém, né? A cabeça está tão agitada que você não consegue se concentrar para rezar. E aí eu dou uma dica que eu falo, né, para as pessoas, uma dica. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui. Quase todos nós temos esse objeto, né, em mãos. Quando você estiver muito agitado, e geralmente a gente anda com um desse, né, os budistas têm algo muito parecido, que eles não usam necessariamente para o mesmo fim, e os árabes também usam algo muito parecido com contas, né, que também tem uma finalidade muito próxima, né? Porém, quando a gente vai passando as contas do terço, do rosário, e vamos respirando pausadamente, a gente consegue baixar essa frequência. Mas, Elaine, eu estou na rua, eu preciso pegar um terço. Se você tiver na mão, não tem problema algum, você pode pegar. E eu vou fazer o quê? Basicamente, o convite que eu faço para vocês agora. Você consegue fechar um pouquinho seus olhos ou baixar um pouquinho sua cabeça? E o convite agora é inspirar lentamente pelo nariz e segurar um pouquinho o ar e soltar pela boca. Inspirar pelas narinas devagar, enchendo os pulmões, contando até 4. Segurando e soltando pela boca. E fazendo esse movimento consecutivamente, você vai baixando a sua frequência cardíaca. Você vai tirando aquela sensação de agitação que você tinha. O interessante para as pessoas que são muito ansiosas é fazer esse exercício pelo menos de 4 a 5 minutos todas as vezes em que essa sensação de ansiedade vier. Por que eu falei das contas? À medida que você vai respirando, se você está muito agitado, você pode ir passando as contas só como uma forma de desacelerar. Se você porque quem tem essa ansiedade mais expressiva a ponto de precisar de medicamentos, ou ainda não ser medicado, mas se ver muito ansioso, se faz isso, dá um passo para trás. Fala, opa, peraí, eu sei o que está acontecendo, eu estou ansioso. Eu olhei para uma situação, superestimando a situação, né, fazendo com que ela fosse maior. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, fazendo isto aqui, quantas vezes forem necessárias, você vai se ajudar, né, quando você estiver muito agitado e ansioso, ok? Então, seguindo aqui em frente, e se me perguntarem assim, Elaine, eu posso fazer isso em qualquer lugar? Qualquer lugar. Na fila do banco, se lhe der um processo ansioso na rua, se você estiver no teu trabalho, você não precisa ficar lá. Né? Ninguém precisa ver o que você está fazendo, mas respirar algo muito suave. Então, você vai baixando a sua frequência também, tá? E aí, um ponto que tem a ver com essa questão que nós estamos falando também, da espiritualidade, da saúde mental, quais são os grandes medos que as pessoas têm, né, quando elas precisam buscar a psicoterapia, né? Então, eu tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade e tenho a necessidade de buscar um profissional, porque me foi indicado, eu vi que era necessário. Primeiro, que nós tenhamos medo de reconhecer, por exemplo, impulsos pecaminosos, alguma coisa que precisa ser suprimida, as vergonhas que nós temos, porque às vezes a gente não está de acordo com aquilo que a gente vive na nossa religião. Temer que esse terapeuta ele vai desafiar as questões relacionadas à sua espiritualidade, desvalorizando. Receio que a terapia, por exemplo, não considere esta nossa caminhada espiritual.
Então, por isso que às vezes as pessoas têm tanto interesse em buscar alguém que pelo menos compreenda ou viva a mesma espiritualidade, onde, na verdade, o psicólogo tem que aceitar, seja ela qual for, né? Então, mas isso pode ser um critério para você, até mesmo se você estiver nesta caminhada, o tema espiritualidade for também tema da sua psicoterapia, e você sinta que você não tem um acolhimento para isso, porque isso seria como se eu, psicóloga, rejeitasse os valores, as questões que você traz para a sua vida também, ok? Então, vamos lá. E aí algumas pessoas me perguntam, né, mas por que, Elaine, eu preciso fazer terapia? Só porque eu tenho uma doença estabelecida? Né? Não necessariamente, mas porque muitas vezes o ambiente terapêutico, ele é um ambiente de escuta sem julgamento, e às vezes eu não consigo isso em outros ambientes, porque eu tenho uma série de dificuldades que eu quero ultrapassar, porque eu quero ter uma versão melhor de mim, ou, enfim, melhorar os meus relacionamentos, me compreender um pouco melhor e compreender o outro. E sempre que nós falamos em psicoterapia, é interessante que a gente busque linhas psicoterapêuticas que tenham também um reconhecimento científico, porque para que a gente tenha resultados efetivos nesta caminhada, ok? Bom, até aqui, gente, estamos bem? Como estamos aqui? Tranquilos? Tá, eu estou passando as carinhas aqui para ver quem está aqui. Muito bem. Eu falei assim, quando a gente fala olhando só uma tela de PowerPoint, é muito engraçado. Eu gosto de saber os nomes que estão por aqui, vou ficando também mais enturmada com vocês. Nessa última parte da nossa conversa de hoje, eu falei que eu trouxe um tema complementar, né? E esse tema complementar, na verdade, um tema de suporte, seria entender um pouco, né, o que nós poderemos viver a partir do desconfinamento, né, do ponto de vista emocional. E aí eu peço licença àqueles que estão em outros países que não estão vivendo isso ainda, né, ainda, embora, assim, aqui nós tenhamos todo um sentido, por exemplo, no Brasil, tem, mas não tem, né, tem, mas nós estamos num momento bastante crítico da pandemia aqui, né? Portugal hoje já tem feito um controle melhor, me parece, não é? E já tem uma proposta de desconfinamento gradual, que é gradual mesmo, né? Porque a coisa vai até, acho que maio, se eu não me engano, pelas datas que eu vi nos jornais daí, é algo gradual. Então, acho que é interessante falar isso, porque mesmo para nós que ainda não vivemos a coisa por completo, é interessante que a gente perceba também o que nós podemos estar sentindo. Então, seguindo aqui em frente, né? Quando a gente vive as perdas que nós tivemos, né? Então, seguindo no próximo slide, Paulo, por favor. Quais foram os principais impactos que nós tivemos neste tempo, então? A insegurança, porque em muitos lugares a gente não tinha coisas muito claras, até por estarmos diante de uma doença nova, de um quadro muito atípico, né? Ou seja, desde a gripe espanhola não se via nada desta forma e de um comportamento estranho. Então, primeiro, um desafio para a ciência de como lidar com isso, dos governantes e tudo mais, e aí não vem ao caso da gente dizer as coisas todas, mas nós ficamos efetivamente inseguros. Uma coisa é você dizer assim, vai para a direita, vai para a esquerda, faça isso ou faça aquilo. Como nós estamos falando de um tema novo, cada hora a gente viu uma orientação. Com tudo isso, depressão e ansiedade foram sendo ou geradas ou acentuadas. Então, efetivamente, o que ficou claro para nós psicólogos, que doenças emocionais já instaladas, elas tiveram uma piora. E pessoas que não tinham nada começaram a apresentar quadros na saúde emocional, né? Um outro ponto que a gente viveu e vive é a questão da frustração, de tudo que não pôde ter sido realizado. Isso pega muito, como a gente teve uma partilha semana passada, para os jovens, né? Para os jovens e para as crianças, que não conseguem ter ainda, criança especialmente, né? Uma capacidade de maturação para entender as coisas que estão acontecendo. Efetivamente, nós estamos vivendo os reflexos de um luto mal elaborado,
e que ainda nós vamos passar um tempo. Então, eu acho que para nós que vivemos em comunidades, para os sacerdotes, para missionários, ou para você que tem amigos e familiares, você vai perceber que muitas reações de luto serão tardias. Por isso a gente tem falado tanto o quanto é importante celebrações póstumas que façam memória das pessoas que se foram. Porque, especialmente nós ocidentais, temos nos ritos fúnebres uma forma de despedida. E esse rito fúnebre nos foi retirado. Né? Nós não tivemos, na grande maioria, ou na quase totalidade dos casos, tempo para fazer algo. Então, de que forma essas memórias acerca destes familiares e amigos que se foram poderão ser revividas e elaboradas emocionalmente? Ok? Uma comunicação desalinhada. Mas, Elaine, você está falando de coisas governamentais? Não. Eu estou falando de um desalinho das comunicações dentro das nossas casas. Como nós temos nos machucado nesse tempo? Né? Por que nós já estamos esgotados? Porque nós nos encontramos sem paciência nenhuma para lidar com muitas coisas. E com isso a gente vai, eu falo que a gente vai metralhando, né, quem está perto de nós. Então nós vamos machucando as pessoas que nós mais amamos. E ainda esses dias eu falei para uma pessoa, falei, olha, se você machucou alguém, né, por favor, ainda há tempo de você fazer uma reparação disso. Peça desculpa, né? Mas parece que nós estamos com dificuldade até de pedir desculpa. Né? Peça, né? Faça a retomada. Né? Porque o que a gente vê de claro são esses desentendimentos familiares a partir de todas as perdas que a gente teve. Então, todas essas perdas espirituais, afetivas, financeiras, pessoas, enfim, estão impactando. E aí, então, pontos que a gente deve prestar atenção. Seguindo aqui, Paulo, por favor. Toda vez que a gente... por que aprender é tão difícil? Né? Porque a gente está falando de mudança de hábito e readaptação. Porque aprender algo requer 3 habilidades básicas. A nossa cognição, que tem a ver com a nossa capacidade de absorver coisas, como funciona o nosso cérebro, porque tem pessoas que têm um aprendizado mais rápido e outras não, tem a ver com ritmo também, e a forma como eu aprendo algo. Tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que têm uma adaptação mais lenta. E veja só, né? A gente falava que um hábito ele demora para ser absorvido. Eu acho que com todos, né? Até hoje, se bobear, a gente sai e esquece de levar a bendita máscara. Ou você está lá no portão de casa e você falou, puxa, esqueci. Porque não é algo que a gente fazia usualmente, né? Então você volta lá. Isso é só um exemplo, tem tantas outras coisas, né? Uma outra coisa que nos ajuda a aprender é a nossa emoção. Ou seja, qual é o repertório que eu possuo e qual é a motivação que eu tenho para aprender algo novo e para me readaptar. E depois, como nós nos comunicamos, ou seja, como eu expresso e como eu capto as coisas. Por que eu estou dizendo essas 3 habilidades que a gente precisa ter? Porque o tempo que nós entramos no ano passado, ele exigiu de nós estas 3 habilidades muito intensamente. Aprender a viver de uma forma diferente, aprender a aprender para quem estuda e tem filhos, por exemplo, nós estamos aqui numa forma diferente de fazer. Talvez se não fosse, estaríamos num grupo, né, pessoalmente, quem sabe, né? Então, também aprendemos a aprender diferente. E aprendemos também a nos relacionar de forma diferente nesse tempo. Então, quem diria que a gente ia fazer aniversário virtual, né? Então, assim, um com o bolo lá não sei aonde, você com o bolo na sua casa e todo mundo cantando parabéns. É uma coisa que, né, talvez só se você estivesse viajando e aí você faria uma chamada, mas jamais isso. Né? Então, esse é um ponto que nos afeta especificamente quando a gente fala nesse momento de adaptação. E aí, um outro ponto importante seguindo aqui, na nossa reativação, e essa foi uma frase que eu peguei dos jornais aí de vocês em Portugal, chamada de reativação faseada de atividades, né? Ou seja, por fases, né?
aonde escolas, a vida cultural, turística, o trabalho, a vida em geral vai ser retomada pouco a pouco e vai demorar muitas semanas, também nós vamos precisar dessas 3 habilidades alinhadas para nos readaptarmos a esses tempos. Seja porque são muitas etapas, são várias datas e a coisa ela é progressiva, porque a nossa paciência também já anda um pouco curta para tanto, né? Mas é necessário, então é a parte que nós podemos fazer, mas é algo que vai nos exigir um pouco. E com isso, podemos seguir aqui, Paulo, por favor? Né? Então, nessas fases de desconfinamento, a gente passou, né, desde lá do começo, quando nós fomos confinados, o que é isso, o que estava acontecendo, o que estava vivendo, o que nós estávamos vivendo. Agora a gente está adaptado, talvez, mas porém nós estamos cansados, estressados, entediados, adoecidos, com perdas. E nesse desconfinamento, a gente vive algumas coisas, que é essa sensação de falta de preparo para o recomeço. Então é como se exigisse mais de nós, agora nós vamos ter que voltar tudo de novo, como se nossos medos estivessem bastante ativados, ou seja, não é incomum que você vá sentir um desconforto, por exemplo, tá? A depender se você é uma pessoa que é de um grupo de risco, se você está mais exposto ou não, né? Às vezes você vai ficar meio esquisito no sentido assim, eu estou entusiasmado para voltar à minha vida, mas ao mesmo tempo estou estressado porque tem esse monte de coisa para fazer, né? Puxa, vou ter que voltar para aquele ambiente de trabalho que não era muito bacana, então vou voltar lá para o trabalho presencial e aí vou começar a me deparar com problemas de novo. Então, o que aconteceu bastante nesse tempo é que algumas pessoas usaram essa coisa do estar em casa como uma fuga da realidade. Então, esse é um cuidado. Será que eu tenho vivido também esse afastamento e esse distanciamento como uma fuga das pessoas que eu tenho dificuldade, das situações com as quais eu tenho dificuldade? Pensamentos também, ok? E aí, seguindo no próximo tema aqui, né? Opa, tem só uma repetição de slide, você pode passar para mim, Paulo, por favor? Então, por que essas coisas todas estão acontecendo? Pelo tempo. Então, nós estamos muito tempo em casa, porque nós temos, sim, um medo de uma retomada agressiva da doença, porque a gente já viu que não há um comportamento que é muito claro, que às vezes nós já estamos nos acostumando à doença. Então, sempre que usam esse termo, que aqui se fala muito no Brasil, de novo normal, isso me dá um pouco de arrepio, porque eu falo assim, gente, isso não é um normal, isso é uma situação atípica. Então, talvez a nossa situação de adaptação seja essa, usar máscaras, não poder dar um abraço, enfim, né? Mas não que isso seja o nosso normal. Não é nosso normal, cada um está numa casa aqui guardado e não podendo visitar-se um ao outro, né? Todas as incertezas e tudo aquilo que eu fui dizendo no momento anterior, né? De hábitos que a gente precisa retomar, dos próprios traumas advindos aí ao longo da pandemia. E a esse regressar a essas fontes de estresse, seja ela escola, trabalho, pode estar mexendo muito conosco. Então, perceba só que, seguindo aqui, Paulo, por favor, o medo geralmente advém, como eu falei, dessa interpretação do fato. Então, acho que a gente só precisa ter esse cuidado agora. Como eu estou interpretando as coisas? Por quê? Nós temos receio? Temos. Eu tenho. Ah, mas por que, Helena? Eu tenho receio de se ficasse doente, o que aconteceria comigo? Não sou hipócrita em dizer que não. Não sei. É um mistério. Qual a parte que eu posso fazer nisso? Tomar os cuidados que eu preciso tomar. Né? Ah, mas você não se cansa? Sim, me canso. Né? Por quanto tempo precisaremos fazer? Até o tempo necessário, porque eu sou empática o suficiente a entender que eu sou parte de um todo. Eu preciso fazer algo. O que muitas pessoas talvez não estejam fazendo. Então, eu preciso fazer dessa forma. Então, é a forma que eu contribuo e que também eu reduzo um pouco a minha sensação de medo, digamos assim. Né? Então,
Seguindo aqui, por favor, Paulo. Então, vamos lá para coisas práticas. O que eu posso fazer, então, frente a esse desconfinamento? E aí nós estamos quase caminhando aqui já para o final das minhas falas. Primeiro, respeite as suas emoções. Se você está sentindo desconforto nessa coisa do sair, do voltar, converse com alguém, avalie que medo é esse, por que ele está acontecendo, né? Se ele é baseado em situações que eu fui vivendo ao longo desse ano, as perdas que eu tive ou coisas do tipo. Depois, respeitar o seu ritmo de retomada sempre que possível. Muitas vezes a gente não vai conseguir voltar num ritmo total de trabalho ou tendo uma produtividade super. Até nesse tempo que a gente está em casa, para muitas pessoas, a gente viveu que nós temos trabalhado muito mais do que antes, talvez nos escritórios, né? Mas, às vezes, na retomada, a volta pode ser um pouco mais lenta, né? Então, adaptar-se a esse tempo novo é usar essa flexibilidade cognitiva que eu falava mais cedo para vocês, né? Peraí, o que eu posso fazer? Qual é o meu jeito novo de estar? Como eu preciso me adaptar a este tempo, entender que ele é necessário para que o sofrimento também seja menor, tá? Se você está muito angustiada para sair de casa, eu sempre uso a técnica do faça um pouquinho por vez. A gente não perde o medo se jogando, de nadar na piscina, sendo jogado nela. Nós perdemos o medo da piscina olhando a piscina, colocando o pé na piscina, entrando na parte mais rasa, entrando com apoio. Então, se isso for possível, dê pequenos passos. Às vezes, para você que está com muito medo de sair de casa, ir ao mercado já é uma conquista. Tem gente que não está saindo para fazer isso. Eu vi muitos relatos de pessoas que estão praticamente esse tempo todo em casa. E alguém tem feito, alguém tem levado as compras, enfim. Tá? Então, faça aos poucos, né? Uma coisa que a gente precisa se concentrar e ajuda muito é estarmos focados naquilo que a gente tem controle. Por exemplo, eu tenho controle em higienizar as minhas mãos, sair com cuidado, saber até onde eu vou. Mas eu não sei muito o que vai acontecer amanhã ou daqui a uma semana. Amanhã eu tenho coisas por fazer. Então, eu preciso me concentrar o quê? No agora. No agora, eu estou aqui com você. Então, essa é a mudança da coisa toda. Então, vá se concentrando naquilo que você pode controlar. Cuidado, porque essa coisa daquilo que a gente tem controle está relacionada com e se. E se a doença voltar? E se não sei o quê? E se acontecer tal coisa? E se está num futuro totalmente incerto? Né? Então, este é um ponto importante. Seja assertivo. E aí a dica é não fazer o que você não quer ou que não aceita em coisas que são possíveis. Às vezes, por exemplo, você é chamado para ir numa festa de família e aí juntar um monte de gente. E você está desconfortável com aquela situação. E aí as pessoas estão te pressionando para fazer aquilo. Uma coisa simples, se você não está confortável com aquilo, não vá. Peça desculpas, agradeça, diz que você tem os seus receios e que numa próxima oportunidade mais segura você vá. Por exemplo, é uma coisa simples, né? Esses tempos atrás, aqui é muito engraçado, né? Em Cachoeira, tem os missionários todos da comunidade e as casas. Já faz um ano que eu não vou na casa do povo. Se eu vou na porta. E aí é muito interessante. Elaine, entra para tomar um café. Não, não vou entrar. E aí eu fico na janela, dou tchau, converso ali e vou embora, né? Foi uma coisa que eu adotei. Ponto. Ah, mas você está sendo radical? Pode ser. Eu me sinto mais confortável. Então, eu sou assertiva em dizer que, por hora, né, eu não faria por proteção às pessoas. Né? Continuar a cuidar de si, quando eu coloco a dica aqui número 8, é não esquecer das coisas que nos sustentam. Espiritualidade, mínimo de vida ativa, né, da atividade física, de uma alimentação mais controlada, para que a nossa saúde esteja equilibrada também com o nosso emocional. Né? Se necessário, procure ajuda, seja ela médica, espiritual, psicológica. Né? Lembre que eu falei, né,
As nossas igrejas estão também aí para isto, né, para que nós possamos buscá-las, né? Eu li muito essa semana, né? Porque as igrejas aqui estão fechadas novamente, que as portas estão fechadas, mas o céu está aberto, né? Então, se nós acreditamos no transcendente, a gente precisa também não esquecer das práticas que nos sustentam. E, dentro do possível, exercitar ver o lado positivo das situações. E ver o lado positivo das situações, às vezes, é se esvaziar um pouco de jornais sensacionalistas, de notícias que ficam ali batendo em cima daquilo que a gente já sabe que é doloroso, porque a gente já sabe que é doloroso, né? Então, fazer uma triagem dessas coisas todas é extremamente importante para que nós tenhamos um equilíbrio na nossa saúde mental. Então, com essas informações, eu quis deixar esse plus aí, né, esse mais aí dessa nossa reflexão dessa noite, desse nosso segundo dia. E aí, deixo aberto agora, né, para colocações, para perguntas, para sugestões, ou mesmo para alguma fala de vocês, né, enfim, para dizer se gostaram, se não gostaram, aí agora eu paro de falar um pouquinho. Eu particularmente gostei muito, né? Estou impactado, né? Enquadro-me muito em algumas situações que tu partilhaste aí, graças a Deus, né? Na minha natureza, na minha verdade, mas obrigado, Elaine, né? Por esta partilha. Abrimos então para a partilha de alguém que possa colocar a mão no ar, se souberem fazer, se alguém quer fazer alguma pergunta, não entendeu algum aspecto. Né? Ou mesmo qualquer tipo de colocação, não precisa necessariamente ser uma dúvida, né? Pode ser apenas qualquer coisa que queira, né, partilhar, agradecer, aceitamos, né, Paula? Aceitamos críticas, dúvidas, agradecimentos. Deixa eu fazer uma partilha aqui. Quando a Elaine falou da questão do luto, nós padres, desde quando começou essa pandemia, o luto aqui, nós fazemos todas as exéquias, as missas e pronto. Tivemos que cortar tudo isso. Uhum. Eu, de um modo especial, aqui onde eu moro, eu sou capelão aqui de um lar de idosos, em termos de... Faleceram 13 utentes, 13 velhinhos do Covid. Uhum. E foi assim, a cada 2 dias eu fazia um velório, às vezes 2 no mesmo dia. E a nossa festa da padroeira é dia 2 de fevereiro. Então, começou no dia 28 de dezembro, foi até quase o dia 20 de janeiro esta luta aqui. E pronto, e não podíamos fazer as missas presenciais. E eu tinha planeado aqui na paróquia de fazer uma homenagem para esses utentes, né? Uhum. E fizemos, então, uma missa virtual no dia 2 de fevereiro, que é o dia da padroeira, Nossa Senhora das Candeias. E foi a ideia que eu fiz? Para homenagear a família e a memória daqueles utentes, eu pedi para fazer um quadro com a fotografia dos utentes e coloquei uma vela, né? Acendi uma vela, simbolizando isso. Esses utentes que faleceram e das famílias que não puderam fazer o luto. Infelizmente, o pessoal falecia no hospital e já tinha que levar direto para o cemitério. Então, a família não podia fazer esse processo do luto. E quando eu estudei psicologia, a gente sabe que muito bem... E quando o luto não é trabalhado, né, Elaine? Fica aquele vazio existencial dentro da pessoa. E isso, como a Elaine falou, isso daí agora, nós vamos ver as consequências disso daqui a um tempo, que as pessoas estão sendo assim privadas de fazer o luto dos seus familiares. E isso me chamou muito a atenção, né, dessa flexibilidade cognitiva perante a questão do luto. Como enfrentar isso? Então, foi para mim foi de uma mais-valia as suas palavras aí, Elaine, que só veio confirmar aquilo que eu já vinha fazendo com esse meu povo aqui, né? Dar esse apoio, dar esse conforto, né? E quando eu dizia para as pessoas que eu ia fazer essa homenagem na missa, a família me agradeceu. Padre, nós agradecemos de coração pelo que o senhor está fazendo, por esse pequeno gesto. E isso repercutiu aqui na paróquia, na diocese, né? Acho que o
pode também, até a gente comentou isso daí, saiu até no jornal da diocese. Então, são essas coisas esses pequenos gestos que vai fazer com que a gente possa fazer a diferença, né? Não sou melhor que ninguém, mas a gente precisa ter essa... saber que mesmo em tempo de pandemia a gente não pode ficar parado, né? Não pode enrijecer as nossas ações, mas precisamos também fazer a nossa parte. Pronto, obrigado. Mas sim, e isso eu estendo a colocação do Padre Toninho também para as famílias, né? Não necessariamente todos os ritos precisam ser espirituais, mas às vezes ritos de despedida das famílias. No momento em que isso for possível, claro, para algumas vai haver o viés religioso, espiritual, para outros o viés do fazer memória, daquilo que aquela pessoa gostava, das músicas que ela gostava, das coisas que eram importantes, do papel que ela tinha nas nossas famílias, né? Então, tudo isso se faz bem importante nessa elaboração do luto, né? Eu já tinha falado isso semana passada, eu repito, quem gosta de leitura, procurem a Fundação Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross, perdão, foi uma psiquiatra que se preocupou em estudar a questão da morte e do morrer. E nesse ano, a Fundação tem feito uma série de cursos para capacitar profissionais nessa questão de lidar com as perdas. Então, tem sido extremamente rico, eu fiz alguns, isso me ajudou muito a trabalhar, né, o luto dos profissionais também da área da saúde, que têm vivido isso aos montes, né? Esse final de semana, eu conversava com o meu irmão, ele é médico, ele estava no plantão, e ele falou, é muito triste ver as pessoas morrerem como morre-se o peixe num aquário sem oxigênio. Ele falou assim, e é isso que a gente está vendo no hospital. E ele falou, e as pessoas no Brasil não estão entendendo, e elas estão se amontoando, e os bailes estão acontecendo, e as festas também. Então, quando eu falei daquilo que a gente consegue controlar, é essa colaboração, né? Do que eu posso fazer? Aquilo, mas o outro não está fazendo. Gente, o outro é o outro. Eu tenho a minha consciência. Então, é isso que nos falta às vezes. Nós estamos tão perdidos no aspecto do coletivo, né? De que eu sou parte do todo, e aquela história do egoísmo que eu falei semana passada, que a gente tem vivido tanto e tem nos prejudicado. Então, na esperança mesmo dessa retomada, que nós possamos ter um pouco mais consciência coletiva. Enfim. Tem uma colaboração. Tem uma colaboração aqui de Maria Conceição Matos. Tocou muita flexibilidade cognitiva. Em vez de falar, muito bem. Então tá bom. Tocou muita flexibilidade cognitiva. Foi tudo muito prático. Gratidão pela apresentação. Mais alguém quer partilhar? Pronto, está tudo com coragem, graças a Deus, foi prático. Paula, ouvi dizer que tem aqui uma mão levantada. Força, Paula. Até parecia mal se eu não falasse, não era? Claro. Boa noite a todos. Olha, obrigada, assim, do fundo do coração, não é? Como diz a minha neta do meio, pelo fundo do coração, que acho que é assim uma expressão mais forte ainda. E queria tocar 4 questões, Helene. A primeira, percepção do tempo. A questão do nosso tempo cronológico, que de certeza absoluta é igual para todos, não é? Todos nós entramos estou a falar de Portugal, não é? Todos nós entramos a 17 de março e todos desconfinámos ao mesmo tempo, todos voltámos a confinamento, mas psicologicamente, não é? Nem todos vivemos o tempo da mesma maneira. Esta questão do que é o tempo e como é que nós vivemos o tempo e o que é que este tempo nos está a fazer. E aquilo que a Helene trouxe para nós, que este anormal, não é? Que as pessoas já dizem o novo normal, e que dentro da nossa realidade este normal passa também pela percepção do tempo. E da nossa, dentro da flexibilidade, também da nossa forma de vivenciar as coisas emocionalmente. Ontem a minha neta regressou à escola, o primeiro ciclo, portanto os primeiros 4 anos voltaram à escola, e a minha neta mais velha, eu acho que ela se esqueceu que estava na escola e só se lembrou que eu era a avó dela.
e saltou para o meu colo e disse-me: avó, eu estive tanto tempo trancada em casa. Eu pensei, espera, mas ela saía à rua, ela ia de bicicleta, ela saía com o pai e com a irmã, mas não era a mesma coisa eu estar trancado, de não ver os amigos, não poder brincar com eles. E percebi, mais uma vez, a percepção do tempo. Como é que nós vivemos este tempo? E agora também aprendemos muito a dizer que este atípico, não é? Este tempo atípico está-se a tornar típico, não é? Também nós usarmos já esta frase. Já ninguém consegue abrir um discurso sem dizer: vivemos um tempo atípico, estamos num momento atípico, estamos. É tudo isso. E até que ponto nós somos capazes de transformar este atípico no nosso não normal? Como disse a Helena, não estamos a viver um tempo normal, mas até que ponto nós conseguimos rentabilizar as nossas aprendizagens? Porque este ano também nos deu aprendizagens. Como pô-las a render? Porque nós tivemos muito mais tempo connosco, não é? Eu honestamente já estou farta de mim. Descobri que tenho um péssimo feitio, que sou intratável, que me zango com muita facilidade, não sou nada uma pessoa bem disposta, antes pelo contrário. Pronto, descobri isto tudo neste tempo. E agora, o que é que eu faço com isto? Você quer uma resposta? Não, quero para a geral, não vai dizer o que é que eu faço comigo que sou mal disposta. Não, obrigada. Estou brincando. Mas o que é que nós fazemos com estas descobertas que nós temos de nós próprios? É que nós agora tivemos o reverso da medalha, não é? Porque estivemos muito tempo connosco. Andámos aqui no nosso sótão. Lembra que eu falei no começo, é necessário sair da ilha para ver a ilha? Então, talvez não... Então, eu falei assim, nunca uma frase de Saramago foi tão boa para mim para começar algo, né? Então, nós tivemos que sair das nossas ilhas ou dos nossos limites, né? E até lidarmos com os nossos limites, com as nossas chatices, com as nossas, enfim, uma série de coisas, Paula. E isso foi um encontro expressivo. Para alguns tem sido um choque. Por isso tem sido tão difícil, né? Essa coisa do estar só. Às vezes a gente precisa de um universo e de um mundo tão barulhento que a gente não consegue parar meia hora e ficar, por exemplo, no silêncio, porque o silêncio incomoda. O silêncio incomoda porque eu preciso pensar nas coisas que estão acontecendo ao meu redor e dentro de mim. Então, acho que é um ponto bem importante para a gente pensar. Carla, quer partilhar? Olá, tem tempo? Boa noite. Quer Olá, dizer, Ellen. acho que sim, não é? Não vamos Ok. Olá, obrigada mais uma vez, né, por essa sua partilha, por essa sua dedicação. Vocês estavam falando aí, né, você, o pai Toninho, eu queria partilhar com vocês, nós perdemos o nosso sogro, o meu sogro, né, o pai do Márcio, faleceu em outubro de Covid aí no Brasil, já há uns 6 anos que o Márcio não via o pai, né, e a última vez que falamos com ele por videochamada, estava bem, uma semana depois tinha falecido. E o que nós conseguimos acompanhar, o velório pelo WhatsApp, fizeram uma filmagem, né? Foram filmando e nós conseguimos acompanhar o velório. E foi interessante depois ter um feedback da minha cunhada, de que a ficha, né, só caiu quando viu o caixão e soube né, quando eles começaram a acompanhar o velório. Por isso essa necessidade, né, que nós temos de ver, da despedida, né? Também perdi a minha avó, meu pai não conseguiu acompanhar nada, porque lá estava em isolamento profilático no Alentejo também, né? Então isso tudo está sendo uma dor muito grande, né? Social. Eu acho que não é nem só individual, é uma dor social que acaba sendo sentida, né?
E como você estava falando, Elaine, eu fui me lembrando, né? E como a Paula estava falando também dessa perda, né? Do tempo, né? São tantas perdas que nós temos que trabalhar agora, né? Uhum. E nesse trabalhar, depois que você estava falando, né? Nessa flexibilidade cognitiva de tirar coisas positivas, né? Do Uhum. que nos vai acontecendo. Então, o que eu aprendo de mim nas minhas perdas? Não é? O que as minhas perdas me dizem de mim? Não é? Para poder ir construindo, né? Em vez de uma perda ser um tijolo que foi tirado, não é? E que de repente leva a uma desconstrução, não é? Mas o que cada perda, ou afetiva, não é? Perda financeira, essa perda do tempo, não é? O que ela diz de mim, para que eu possa também construir a partir daí. Né? Eu quero agradecer mais uma vez também a Canção Nova Évora, né? Todo esse trabalho, toda essa dedicação. Né? Obrigada, Elaine. Tá bem? Deus Obrigada. abençoe. Amém. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado. Eu tenho para mim que nós estamos todos num tempo de reaprender, né? Ali há pouco comentavam no bate-papo, né? Da questão do novo normal, do atípico e da necessidade de sobreviver. Eu por acaso, nunca me sentia sobreviver, né? Me sentia viver de forma diferente, mas de facto a reaprender, porque vai fazer parte. Eu imagino que há 100 anos atrás, quem viveu a gripe espanhola reaprendeu também a conviver com esta doença. E nós fomos, no fundo, perdoa-me a palavra, privilegiados com este novo tempo também, né? com mais esta mudança no mundo. Nós somos convidados a reaprender, né? A reaprender a viver, a reajustar. E muitas vezes partilhei, mesmo aqui com Canção Nova Évora, do tempo que também foi propício. E no primeiro confinamento, eu lembro-me que nós apresentámos um programa na Canção Nova, que era o Portugal a Rezar, em que eu sempre olhei para o confinamento como um tempo propício também de pararmos para entrar em nós mesmos, não é? Para entrarmos em recolhimento. Um recolhimento com todos os desafios a nível familiar que existem, não é? Porque muitas famílias se reencontraram, outras, se já não andavam muito bem encontradas, tiveram que se enfrentar em muitos aspectos, e todos nós temos alguém que conhecemos os impactos, não é? Mas de facto todos nós fomos convidados a reaprender, e somos convidados a reaprender, né? Então eu quero partilhar convosco que esta iniciativa não termina hoje com a Elaine, né? Tem mais uma ilustre pessoa que na próxima semana vai também partilhar connosco um tema também muito importante, que faz uma ponte com o tema de hoje, né? Já vou lançar-vos esse desafio de permanecermos mais uma semana sobre esta temática, mas com outro tema, que é os efeitos da esperança. É o nome do tema. E como é que isto se traduz? Como encontrar o sentido da vida em tempo de pandemia, né? E quem vai partilhar connosco será a Marta Faustino, também é psicóloga, é membro do segundo elo aqui de Portugal, da comunidade Canção Nova, e que trabalha muito a logoterapia, né? E o sentido da vida. Então, daqui para a frente, como é que vai ser, né? Fica aqui um convite para que vocês possam participar também. Será portanto, na próxima terça-feira, neste mesmo horário, 21 horas em Portugal, 18 horas no Brasil, para aqueles que nos acompanham além fronteiras. Nós já vamos lançar as inscrições e, portanto, encerramos este primeiro ciclo, né? Neste ano dedicado à santidade. E Sr. Padre Toninho, né? Sr. Padre António Justino, já não posso chamar mais Sr. Padre António Justino, terá outras programações aí mais à frente no nosso Canção Nova Évora, né? Então, queria convidar-vos a todos a darem mais este passo na próxima semana, não é? Com a Marta Faustino, que é também psicóloga, e convidarmos também os jovens, e vou aproveitar aqui porque nós também percebemos que a nossa juventude precisa hoje também de ser agarrada, não é? Para as coisas do alto, com uma perspectiva. E também a importância de nós, tudo o que vivemos neste tempo de confinamento, também começarmos a desconfinar diferentes, com esperança, com alegria, com esta experiência também do Cristo que habita nas nossas casas. E isso é importante agora também construirmos, né? Edificarmos aqueles que estão à nossa volta com o testemunho de fé e
trabalhada no nosso coração. Isso também acho que é muito importante e certamente para a semana vamos ter algumas pistas nesse sentido. Mas em abril nós vamos nos dedicar na Canção Nova aos jovens. Então não vamos ser nós crescidos a participar, vão ser os jovens, mas fica aí também um convite, ajudem-nos a divulgar e a que muitos jovens possam participar. Quem vai dinamizar este encontro para a Canção Nova em Évora é o Tiago Marcon, ele que é o apresentador do Revolução Jesus, né, que tem já um trabalho com o Ministério Jovem na Canção Nova, vai estar também a trabalhar com a juventude aqui da Canção Nova em Portugal e outros que não fazem parte, mas que estão na hora de abraçar este projeto. Então, é para os jovens, tá bom? Não é para nós. Não vale a pena nós nos inscrevermos. É para os nossos jovens, netos, filhos, por aí vai, tá bom? Fica aqui um convite. E Elaine, eu só posso agradecer. Né? Só posso agradecer a tua disponibilidade e prontidão. Isto foi tudo muito em cima, mas ela dedicou-se 100% a esta formação. Quero agradecer a todos vocês que têm-se feito presente nestas iniciativas, mas para o meu agradecimento me permitam, vai para a Elaine, né? Que de facto, pronto, nos ajuda muito. Este será o primeiro de vários, né? Nós já combinámos outros também, mas eu também não posso descozer aqui tudo da Canção Nova, se não faz piada nenhuma. Né? E portanto, por mais desconfinados que estejamos, nós vamos manter este tempo, porque também aprendemos a rentabilizar o nosso tempo virtual. Né? Como ela nos disse aqui, aprendemos a falar de outra forma. E acho que capacitar-nos é bom para podermos capacitar os outros à nossa volta nesta linha da espiritualidade. Obrigado, Elaine. Queres dizer mais alguma palavrinha final? Não, só um agradecimento mesmo, bem-aja. Muito obrigada também pelo convite, né, a todos e que estiveram aqui, que depois também, no último encontro, puderam partilhar, mandar mensagens. Fico à disposição. Tem as formas de contato também, pelo próprio Instagram. Deixei aí no final. Enfim, mandem mensagens, fico a dispor. E antes de retomar, pedir a bênção ao nosso Padre António Justino, nosso grande pároco aqui da Canção Nova Évora, eu quero dizer que, assim como fizemos no curso da Verinha anterior, nós agora vamos enviar os PowerPoints da primeira e da segunda sessão, tá bom? Para vocês terem nos vossos e-mails. Aqueles que se inscreveram, portanto, irão receber o e-mail com o material da formação, tá bom? Dizendo que estas formações estão disponíveis no YouTube do Canção Nova Portugal. Nas listas de reprodução, vocês podem assistir a todos os cursos e webinars que estamos a organizar aqui na Canção Nova Évora, tá bom? Enquanto não há um espaço só de Évora, porque nunca vai haver, nós somos uma só Canção Nova, portanto, o YouTube, Canção Nova Portugal, o site, a parte da formação do cançãonova.pt, terá lá todos estes conteúdos, porque é preciso que muitos cresçam e que muitos se encontrem com Jesus. Tá bom? Senhor Padre, dê-nos a bênção, envie-nos até à próxima semana. Pronto, vamos louvar e bendizer a Deus por este momento e vamos pedir também a intercessão de São José. Estamos na semana, na próxima sexta-feira, vamos celebrar o nosso glorioso São José. O Senhor esteja convosco. Está no meu. E que pela intercessão de São José, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias e sobre todos aqueles que estão conosco, neste momento de formação, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, então. E encontramos, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Elaine, se quiseres participar, é só inscrever. Tá bom? Vamos fazer. Tchau. Adeus. Boa noite. Boa Até. noite. Muito Boa noite. obrigada. Boa noite, Tchau, muito obrigada. 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 Obrigado. Boa noite.